Sou casado, quero paz e amor, não quero, tô estudando, enfim. Se você entra nesses quesitos aqui, onde você não tá muito se importando com a carreira, em que você quer mais o conforto, vou te falar aqui agora quais são os melhores locais para você escolher depois da ESA, para você servir, ou até mesmo você aí que já é da ativa, começou agora dentro do exército e tá pensando em pedir transferência daqui a um tempo, tua primeira transferência. Se você já está na terceira, segunda, terceira transferência, meu irmão, aí você está no lugar errado, porque você já tem conversa pra caramba aí dentro, você conhece tanto quanto eu, beleza? Mas se você começou agora, se você não sabe nada de exército, você está pensando em entrar na ESA, se você tá na ESA agora, tá no período básico, quer saber qual AM escolher, qual cidade ir, vai aqui minhas dicas para você. Meu nome é Gabriel de Mello, sou terceiro sargento da ativa, estou no meu 9º ano de exército já meu período básico foi em Blumenau, depois fui para ESA Infantaria, depois fui para Manaus, primeiro bis, onde fiquei 6 anos, e lá pela alta rotatividade eu acompanhei a escolha de diversos amigos meus e eu hoje estou em Blumenau de novo, voltando para minha terra porque eu sou catarinense. Então, muito feliz com a minha escolha, fui atendido na minha segunda opção, minha primeira era Florianópolis, e no final acho que Deus foi bonzinho comigo, porque eu acho que Blumenau é bem melhor que Floripa. Tava indo pra lá só pra ficar um pouquinho mais perto dos meus pais, mas aqui eu fico 2 horas, tá tranquilão. Beleza, rapaziada, depois dessa introdução, vamos lá falar um pouco sobre os melhores locais para servir. Cara, você precisa de batalhões tranquilos. O que eu quero dizer com isso? Cara, existem batalhões que trabalham absurdamente e tem batalhões que a demanda não é tão alta. Então você precisa, primeiro, que a demanda não seja tão alta dentro daquele batalhão. Segundo, que você esteja no local onde faça sentido com seus objetivos de vida. Terceiro, você precisa que a escala de serviço seja um pouquinho melhor que os demais. Por que eu digo isso? Porque se você quer estudar ou se você quer conforto seu e para sua família, é isso que você está procurando, lembrando, esse vídeo aqui é para quem não quer carreira, quem está pensando mais no conforto. Se quiser carreira, se quiser, se você é solteiro, está pensando em tacar-lhe pau mesmo, viver a vida do exército, eu tenho um outro vídeo falando para você onde servir, beleza? É só procurar aí no canal do YouTube. Como a gente não faz edição de vídeo, provavelmente não vai aparecer em card nenhum aqui na tela. Entra dentro do canal, dá uma procurada lá faz pouco tempo. Vai estar próximo desse aqui, deve ter uns 5 vídeos para trás. Então vamos lá. Rapaziada, se você quer conforto, se você precisa ficar mais tempo em casa. Então a escala de serviço, ela tem que estar no mínimo 10 por 1, velho. E aí, Gabriel, 10 por 1, mas 10 por 1 é uma escala pesada. Pois é, hoje em dia nem tanto. Porque se você já ouviu caras das antigas falarem sobre escala de serviço, isso mudou muito, porque o efetivo do exército diminuiu muito. É só você pegar a quantidade de vagas que existem na ESA hoje em dia, nos últimos 5 anos. Por exemplo, eu participei do período básico em 2018, faz muito tempo, tá dando quase 10 anos, parando para pensar. Se eu tô no meu 9º ano de exército, né, ano que vem vou bater 10 anos, eu acho que é isso, é. Aí você vai escolher. Você pegava naquela época, cara, a minha turma já era 197 caras na infantaria. O pessoal de 2013 eram mais de 300, tanto que a infantaria o pessoal brincava que eram os 300 de Esparta, né? Porque o número era sempre 300 e pouco, e daí ficou os 300 de Esparta. Pra vocês terem noção, de 2013 para 2018, cara, já se passaram um pouco tempo e diminuiu mais de 100 caras. Eu não sei como é que tá hoje, mas a ideia, eu lembro que a estratégia do exército a longo prazo era diminuir o efetivo, principalmente dos de carreira. Só que isso está impactando diretamente na escala de serviço. Então hoje, 10 por 1, 12 por 1, 15 por 1, esquece, cara. 15 por 1 é céu, é céu. Então, é uma boa você dar uma olhada para a escala de serviço, tentar conversar com pessoas desse seu batalhão para saber como é que tá. Por que isso? Porque se você quer só cuidar da família e conforto, cara, ficar em casa com família é sua prioridade. Número 2, se você quer estudar, o estudo precisa de tempo, você precisa ter mais tempo, você precisa estar mais tempo em casa. Depende da particularidade do seu estudo também. Não, meu estudo é totalmente à distância. Aí talvez o serviço não te englobe tanto. A não ser que seja comandante da guarda, aí você é sanhaço, é muito difícil estudar na guarda. Não é impossível, já estudei muito como comandante da guarda, mas requer uma atenção redobrada e o tempo todo, né? Então te atrapalha um pouco mais. Mas com o tempo ali, sargento de dia e tal, dá para estudar mais tranquilo
Você requer esforço também, mas não é tanta atenção assim o tempo todo, igual como Aranaguá. Tá a barulheira do caramba, acho que deve estar saindo no vídeo aí, né? Então vamos continuar. E segundo ponto, você precisa saber a particularidade daquela cidade e com aquilo que você quer. Olhando para mim, eu não poderia ir para um local onde não possua uma faculdade de direito e não possua uma faculdade de direito mais em conta. Por exemplo, às vezes até tem cidades que tem faculdade de direito, mas aí você vai ver, tá R$ 2.000 a mensalidade. Cara, eu sou terceiro sargento. Eu não tenho condições de pagar R$ 2.000 mais o aluguel, mais a luz, mais a água, mais a alimentação para mim, para minha família, papapá, papapá, gasolina, carro, tudo. Cara, não tem condição de pagar R$ 2.000. Então eu preciso de uma que tenha uma faculdade, porque direito é somente presencial. Então, se você faz direito, se você faz psicologia, se você faz medicina, se você faz, enfim, você precisa olhar isso. Então, você precisa olhar a particularidade da cidade que você tá, entendeu? Então, eu dei a sorte de que em Manaus, lá em Manaus, tem várias opções. É uma capital grande. Geralmente em grandes cidades, né, você vai ter essa facilidade em ter aquilo que você procura. E em Manaus tinha inclusive faculdades boas num preço bem adequado, velho. Tinha uma faculdade muito boa lá que é pouquíssimo conhecida, graças a Deus ela é pouco conhecida, que daí o preço ficou lá embaixo. E ela era melhor que as outras faculdades que eram mais caras. Porque eu sei porque eu estudei nas outras faculdades mais caras também. A faculdade Boas Novas, eu tenho que fazer uma propaganda aqui de graça para eles. Cara, o nível de prova era muito mais difícil, enfim, do que outras faculdades famosas aí do Brasil. Beleza, rapaziada? Então você tem que olhar para isso, você tem que olhar para a cidade que você vai escolher e pensar, pô, o que eu quero da minha vida, velho? Eu quero estudar, quero fazer psicologia, quero fazer direito, ou sei lá, alguma outra particularidade, alguma outra coisa que você queira. Ah, não, eu quero empreender. Pô, se você quer empreender, velho, você tem que pensar muito direitinho, você tem que fazer um estudo de mercado da área que você quer empreender. Não, quero trabalhar, quero montar aqui uma filial da loja da Virgínia. Você quer montar, pô, você vai para um local onde tem isso pra caramba, ou um local onde não tem mercado para isso, não vai abrir nunca aquilo lá, isso não, a tua área, aquilo que você quer vender não vai vender. Difícil, entendeu? Então você tem que pensar muito direito que tipo de cidade você quer. E por último, até esqueci qual era a primeira coisa. Por último, a infraestrutura da cidade, velho. Se você quer conforto para você, se você quer conforto para sua família, se é isso que você procura, você tem que ver se a cidade, o que ela te oferece. Por exemplo, tiro por mim, Manaus. As únicas coisas que tinham para fazer em Manaus, infelizmente, gastava dinheiro, velho. Para mim, gastava dinheiro. Aí eu tinha que ir para Presidente Figueiredo, ficava 2 horas e meia, e a estrada não era lá aquelas mil maravilhas. Ou o resto era, vamos no shopping, tem shopping pra caramba, mas shopping vou gastar dinheiro. Vamos para um flutuante, pô, show de bola, adoro flutuante, mas vou gastar dinheiro, entendeu? Então, a não ser que você goste, não, gosto de praia de água doce, não tenho problema em tomar banho no rio ali na praia, eu não era muito a minha praia, né? Não era o tipo de coisa que eu gostava muito. Pô, que barulheira da porra aqui, velho. Não era o tipo de coisa que eu gostava muito, então não gostava de areia e rio, não fazia muito sentido para mim. E o resto você tinha que pagar um dinheirão. Então para mim já não tinha essa infraestrutura de coisas para fazer. Agora, por exemplo, você chega em, sei lá, se você vai para Florianópolis, pô, custo de vida alto, mas você tem 46 praias só na ilha. Praia não te cobra R$ 1. Você compra o seu coolerzinho, leva até um sanduíche natural ali no gelo, gelo que você faz no congelador da sua casa, e vai pra praia, irmão, que tu vai gastar gasolina. Acabou. Eu chego em casa, limpo o carro em casa, boto uma capa no carro antes de sair, antes de entrar também. Acabou-se, meu filho. Dás um banho, como diz o manezinho. Pô, é doido. Então é isso, rapaziada. Você tem que dar uma olhada nesse tipo de coisa, beleza? E tinha mais uma parada muito importante. Isso é muito importante. Quase que eu esqueci. Qual é o nível de serviço desse batalhão? Não é escala de serviço, não. Atividade do batalhão. Por exemplo, no primeiro bis. Primeiro bis, cara, igual eu falei no outro vídeo, pra quem quer seguir carreira, pra quem quer... Cara, perfeito, tá lá no outro vídeo. Mas pra quem quer conforto, irmão, corre. Corre por quê? Porque é um batalhão que é utilizado na Amazônia Ocidental inteira. Quando a brigada recebe uma missão, a brigada já pensa no primeiro bis para executar essa missão. Aí quando o CMA recebe uma missão ou inventa uma missão,
ela, se precisa de um batalhão, ela usa o primeiro bis, então. Então, o primeiro bis, cara, é o tempo todo operando na selva. É o tempo todo. Cara, tinha gente no primeiro bis que ficava de 12 meses, ficava 6 fora de casa. Então, pegava ali, ficava 30 dias, voltava para casa, ficava mais 30 dias em casa, depois mais 30 dias lá na caixa prego. Então, para quem quer viver exército, lá é perfeito, mas não é o batalhão que você precisa para conforto. Você quer estudar, às vezes pode te atrapalhar, entendeu? Então, você tem que saber o que você quer. O que você quer da vida? Não, eu quero ganhar dinheiro porque eu vou investir, eu acompanho o Primo Rico lá, eu vou investir na Bolsa de Valores. Talvez seja o batalhão ideal para você. Você vai ganhar 2% em cada missão. Você não vai gastar tanto na missão, se você for um cara cabeça, né? Eu gastava quase tudo. Mas se você for um cara cabeça, você não vai gastar tanto. Mas aí talvez o PF seja um atrativo melhor, um sétimo bis, onde você vai ter a opção de ir para o PF, daí você vai ganhar 60% do salário. E aí eu tenho um vídeo falando sobre como é servir na fronteira, dá uma procurada aí no canal, faz pouco tempo que eu lancei esse vídeo. E aí eu explico um pouco melhor sobre os PFs. Mas você vai ganhar 60% do PF mais 20% da selva, vai dar 80% a mais de salário. Aí talvez ali seja mais negócio você pensar nisso aí. Beleza, rapaziada? Então, quais são os locais que eu hoje indicaria para você servir, cara? João Pessoa, porque o custo de vida é muito baixo. Você tem praia, você tem uma cidade onde tem uma infraestrutura. Se você precisa de fazer uma faculdade presencial, lá vai ter. É muito barato, cara. É muito barato João Pessoa. Eu sempre utilizo João Pessoa como exemplo. João Pessoa, para mim, hoje, se eu não fosse para Santa Catarina, porque é meu estado, eu com certeza escolheria João Pessoa para poder ir. Só que é difícil ir, é muito piruado. Como para ir para João Pessoa, como você tem que estar, cara, nas cabeças lá da ESA. Aí você só vai dar sorte se as cabeças não quiserem ir para o batalhão de carreira, para seguir carreira, ir para selva e tal. Aí você vai ter a sorte de ir para João Pessoa. Depois disso, cara, existem cidades do Nordeste boas também. Fortaleza é uma cidade boa ali, não acho aquilo tudo, mas é boa. Também Natal é uma cidade boa. Aí depois você tem as cidades com uma qualidade de vida boa, mas aí o custo de vida já é alto. Florianópolis é um exemplo. Florianópolis é um exemplo onde você não tem grandes feitos lá, você talvez vai ter uma operação no ano, Operação Ágata, famosa Operação Ágata, vai ter ali a formação do recruta, CFC, CFST, igual qualquer batalhão, vai ter um NPOR, mas só para quem for agraciado em ganhar pontos no NPOR em Florianópolis, cara, mas vai ter aquilo ali que eu te falei, que é a qualidade de vida absurda, e Santa Catarina como um todo, Joinville, Blumenau, você consegue emprego muito fácil se você for casado para sua esposa. Isso é algo a se pensar se você é casado. Aqui, aonde eu vou em Blumenau, tem uma placa de contratas. Sem sacanagem. E é difícil a empresa que está querendo contratar alguém que coloca uma placa. Aqui não, aqui é tão necessário. O pessoal está precisando tanto de mão de obra nas lojas, nos mercados, nos estabelecimentos, nas empresas, que aqui a placa de contrata se tá. Os caras, todo lugar tem placa de contrata-se, cara. Todo lugar aqui é briga de faca para conseguir trabalhador. Então, para você que está trazendo sua família para cá e a família e a esposa quer trabalhar, ou você quer que a esposa trabalhe para ajudar ali no aluguel, então às vezes você vai pagar um pouco mais no aluguel, mas você vai ter uma qualidade de vida muito boa. E a esposa ali trabalhando, você já não sente tanto o custo de vida, entendeu? Entenderam? Às vezes no Nordeste não tem tantas essas opções, não tem tanta vaga de emprego, muito menos no Norte. Beleza? Então, eu ficaria com Santa Catarina, pagando um bizu aqui. Eu nunca pagaria esse bizu se eu não tivesse sido transferido para cá, exatamente para evitar que Santa Catarina não é muito piruado, mas com certeza Santa Catarina, com certeza absoluta, João Pessoa, os melhores ali do Nordeste, Fortaleza, Natal, e fugiria de São Paulo, cara, custo de vida muito alto, escala de serviço muito ruim, Rio de Janeiro, meu Deus, qualidade de vida horrível. Tipo, me desculpa aí você carioca, se você tem dinheiro você sabe, você vive bem no Rio de Janeiro, mas realidade de sargento, cara, vou te dizer até a realidade oficial, Rio de Janeiro é pesado, cara, é custo de vida alto, uma escala de serviço pesada, você pega o primeiro BPS, você tá doido, cara, escala de serviço muito pesado, muito pesado. Aí você tem o Rio Grande do Sul, Santa Maria ali, é um bom batalhão, é uma excelente cidade. Porto Alegre, eu sei que quem é gaúcho vai dizer que Porto é bem melhor, né, meu? Mas
Pá, mas Porto é bem melhor, não é porque eu passo 9 meses em Florianópolis e só 3 em Porto, que Porto não é melhor que Floripa, né, meu? Mas, cara, eu não gosto de Porto Alegre, me desculpe aí vocês. Eu gosto até do Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre não é uma cidade que me encanta. Mas a escala de serviço é pesada em Porto Alegre. E é isso, rapaziada. Eu acho que aqui eu já passei algumas dicas para vocês. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Eu só te peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver. Que isso aqui é resposta de não um, de vários comentários. Beleza, rapaziada? Um grande abraço. Ah, só um detalhe. Você que está estudando pro oficial, a sua carreira é um pouquinho diferente. Então, pro praça, ele demora mais a ser transferido. Então, às vezes, pro oficial, no início da carreira, é interessante ir para os batalhões de carreira, porque só vai ficar 2 anos, velho. E a tua transferência é quase uma certeza. Então, deu 2 anos, você vai ser transferido, beleza? Então, daí talvez eu pensaria um pouco diferente. Pro praça, cara, já repensa aí tuas ideias, porque eu fui para Manaus para ficar 3 anos, fiquei 6, né? Um grande abraço, fique com Deus, até mais, fui.